Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de Direito Constitucional, tema muito interessante, que é sobre o Tribunal do Júri, inciso 38 aí do artigo 5º da Constituição Federal. Eu vou esmiuçar esse artigo com vocês, fique até o final, que no final eu separei uma bateria de questões, hein? Várias questões aqui sobre esse inciso e a letra A, B, C e D. Vamos lá, olha o que diz o inciso. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. A lei vai organizar o júri, que no caso hoje é o Código de Processo Penal, que tem um capítulo exclusivo ao Tribunal do Júri. Antes de eu ir para as letras abaixo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Tribunal do Júri, ele é um tribunal onde jurados, pessoas comuns, leigas, alheias ao direito, são juízes. Um tribunal do júri é composto por 7 jurados. Precisa ali de um número ímpar justamente para evitar o empate. 7 jurados, são pessoas escolhidas ali e tudo mais. O juiz togado, o juiz concursado, o juiz de direito, na verdade ele fica ali só presidindo o plenário, presidindo o tribunal do júri. E aí ele acaba apenas trabalhando com dosimetria da pena e tudo mais, e outros detalhes. E o tribunal do júri, ali por populares, ele precisa ter algumas garantias asseguradas pela Constituição para não virar bagunça. Eu vou trabalhar um a um com vocês. O Brasil ele só tem uma competência, vou mostrar já, tá lá no finalzinho. Outros países, exemplo, Estados Unidos, a depender do estado, o Tribunal do Júri tem uma competência gigantesca, julga até crimes pequenos. No Brasil não, são crimes específicos, a gente vai trabalhar a partir de agora. Primeiro, assegurados a plenitude de defesa. Pessoal, não confundam plenitude de defesa com ampla defesa. São até parecidos, só que o princípio da ampla defesa é mais genérico e cabe a todos. A plenitude da defesa, ela é mais intensa, ela é mais forte, ela é mais viva para a defesa do Tribunal do Júri. E por que isso é importante? Por que a plenitude da defesa é destacada pelo nosso Constituinte? Imaginem a missão do réu e do advogado do réu no Tribunal do Júri. Quem vai julgar esse cara serão leigos. Então não adianta o advogado ficar despejando um monte de argumentos jurídicos, porque eles não vão entender. Então para a defesa acaba sendo muito mais complicado convencer leigos, por exemplo, de que teve legítima defesa, ou de que não teve crime e tudo mais, do que convencer um juiz. É muito mais complicado, depende de fatores emocionais, senso de justiça de cada um. Enfim, é muito mais inseguro. Justamente por conta dessa insegurança, nessas decisões promovidas por leigos, a defesa precisa estar sendo amparada o tempo inteiro. Então não pode faltar nada para a defesa, nenhum direito pode ser violado. A depender da violação do direito da defesa, todo júri pode ser anulado. Então aí a Constituição assegura a plenitude da defesa. Letra B. Também é assegurado o sigilo das votações. Por quê? Por um motivo muito simples. Aqueles jurados são pessoas comuns, não gozam das mesmas prerrogativas de um juiz togado, um juiz de direito, um juiz concursado. Um juiz concursado, via de regra, as decisões dele são públicas, ele pertence ao Estado. Esse juiz, se precisar, ele tem direito à escolta armada, ele vai ter direito à proteção, à segurança. Aquele juiz leigo, aquele jurado, cidadão comum, não tem nada disso. Imagina, olha o que pode acontecer, aí não tem jeito. Toda vez que sai uma decisão do Tribunal do Júri, o juiz pelo menos fala, foi 4-3, foi por unanimidade. Imagina os 7 jurados que julgam e condenam um criminoso perigosíssimo, e aí o juiz fala, foi por unanimidade. Ele sabe que todo mundo ali o condenou. Ele pode perseguir aqueles jurados. Então, pelo menos para atenuar esse risco, a Constituição garante o sigilo das votações. Se eu sou um jurado, aquele réu que eu estou julgando não vai saber qual foi meu voto, qual foi minha opinião, qual foi minha decisão. É tudo sigiloso. Se vazar, pode ser inclusive causa de nulidade, anular todo o júri. Letra C, soberania dos vereditos. Pessoal, os vereditos aqui, a decisão do Tribunal do Júri é soberana. Ninguém tasca o dedo. Não adianta o juiz que está presidindo falar, eu não concordo, eu vou mexer aqui. Não, vamos reformar isso aqui. Aliás, até para apelar de uma decisão do Tribunal do Júri é diferente. Se eu, Diego, apelo de uma decisão de um juiz criminal comum, eu tenho diversos fundamentos para recorrer e o tribunal reformar aquela decisão. O
Tribunal do Júri não. São poucos os motivos que eu posso ter para recorrer, para apelar. Por exemplo, o caso da decisão ser completamente contrária à lei. Ou uma decisão contrária àquilo que os jurados falaram. O jurado decide por A, mas na sentença vem B. Opa, tá errado. Ou uma decisão dos jurados completamente contrária à prova nos autos. São alguns exemplos. Nesse caso, o tribunal vai anular a decisão e convocar um novo júri. Ou seja, perceba que o tribunal ele não vai simplesmente modificar a decisão. Ah, não, eu acho que aqui é melhor desse jeito. Não vai mudar a decisão. Eles vão anular e convocar um novo tribunal, um novo plenário do júri. Porque ao final o que vai mandar, o que vai ser soberano é a votação dos jurados. Olha que interessante. E por fim a competência no Brasil, que é única. Ó. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então perceba que o Tribunal do Júri não julga crimes sexuais, crimes patrimoniais, crimes contra a vida culposos. Não, só crimes dolosos. Homicídio, infanticídio, aborto e por aí vai. Só crime doloso contra a vida. Essa é a competência do Tribunal do Júri. Mas olha que interessante, essa competência é tão importante que está prevista na Constituição. E isso tem efeitos práticos e até provocou súmulas. Porque o que acontecia era o seguinte: temos competências que estão previstas na Constituição, temos competências que estão previstas em normas infraconstitucionais. O que acontecia é que tinha alguns deputados estaduais e vereadores que ficavam criando para eles mesmos foros por prerrogativa de função. Falou, eu, deputado estadual, se eu cometer um crime, eu vou ter foro, que a gente chama de foro privilegiado irregularmente, mas é um foro por prerrogativa de função. Só que aí eles colocavam tão grande esse foro que eles colocavam até se eles praticassem crime doloso contra a vida. Olha que absurdo. Não tem nenhum vínculo com a função ser parlamentar e praticar um crime doloso contra a vida, mas eles tentavam a sorte. Tudo isso que eles faziam em lei infraconstitucional foi determinado, foi declarado tudo inconstitucional. Tudo inconstitucional. Por quê? Porque por meio de uma lei abaixo da Constituição, eles estavam modificando a competência do júri. A competência do júri, por estar previsto na Constituição, está acima de qualquer previsão infraconstitucional. Então não adianta um vereador, um deputado estadual falar o seguinte, redigir na lei, olha, se eu matar alguém dolosamente, eu não vou para o júri, eu vou para o Tribunal de Justiça. Não cola, prevalece aqui o Tribunal do Júri, beleza? Vamos enfrentar então as questões que eu separei várias aqui para vocês, vamos lá. Sob a instituição do júri popular, previsto na Constituição, analise os itens a seguir. 1. É assegurado a plenitude de defesa, certo? 2. É assegurado a publicidade dos votos? Não. Sigilo das votações. O contrário, é a velha pegadinha da publicidade das votações. 3. É assegurada a soberania dos vereditos, certo? 4. Compete ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, certo? Então perceba, só está correto o que está no item 1, 3 e 4. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Cai desse jeito, vamos para a próxima. Assinar a alternativa que contém um item não assegurado à instituição do júri na Constituição Federal. A. Plenitude da defesa é assegurado? É. B. Soberania dos vereditos? É. C. Mesma história, mesma pegadinha. Votações abertas e diretas? Não. Sigilo das votações. E D. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, de novo, a alternativa C. Vamos para a próxima. De acordo com a Constituição Federal do Brasil, de 88, é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurado de novo. A plenitude da defesa? Certo. Mesma pegadinha. A publicidade das votações? Não. A desqualificação dos vereditos? Desqualificação? Eu vou acabar com a decisão dos vereditos? Não. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra o patrimônio? Não também. Então aqui inverteram o pedido. Estão perguntando qual é o princípio consagrado pela Constituição. A alternativa A, publicidade aí, perdão, a plenitude da defesa. Vamos que tem mais. Olha essa aqui de falso verdadeiro. A Constituição Federal, nesse artigo 5º, inciso 38, reconhece expressamente a instituição do júri popular. No que se refere a esse instituto, marque verdadeiro ou falso e em seguida assinar a alternativa com a sequência correta. Vamos lá então. Primeiro, competência para julgamento dos crimes culposos contra a vida? Não, falso, né? Outra, publicidade das votações? Falso de novo, sigilo. Terceiro, soberania dos veredictos? Certo.
E plenitude da defesa, verdadeiro também. Portanto, nossa sequência FFVV, alternativa A. Viram? Depois que você pegou o jeito, cai sempre da mesma forma. Ou eles cobram a errada, ou cobram a correta, mas enfim, o conteúdo é sempre o mesmo. Então, depois dessa aula, você tem conteúdo suficiente para gabaritar qualquer questão sobre o tema Tribunal do Júri em Direito Constitucional. Beleza, galera? Vou ficando por aqui, espero tê-los ajudado. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu voltarei para ajudá-los. Grande abraço, bom dia a todos e até a próxima.